Pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a associação de resistores. Só para relembrar que a gente falou nas aulas anteriores a lei de Ohms, aonde a gente tem que é sempre proporcional e que obedece aí o RUI, R igual a U, sobre I, sendo o R a resistência e a gente coloca em ohms a unidade, o U é a tensão ou DDP, a gente coloca aqui em volts. E a gente também tem o I, que a gente calcula e que é o ampere. Pessoal, falando em associação de resistores, o resistor ele tem essa simbologia no circuito. Ó. É como se fosse uma molinha. Existem dois tipos de circuitos. Os circuitos que vão ser em paralelo e os que vão ser em série. Esse carinha aqui, a gente pode colocar que é em série. Esse carinha aqui, ó, um atrás do outro é série. O outro é em paralelo. Mas como que vai ser o em paralelo? Vou escrever aqui embaixo. Ó. Paralelo. Como que vai ser o em paralelo? Bom, o em paralelo, a gente vem com um circuitinho aqui e vai ter um nó. Nesse nó, ele vai dividir. Divide, vai ter um resistor para cima, aí ele volta. Aí ele vai ter um resistor que vai para frente, ele vai um resistor lá para baixo. Professor, mas quantos resistores em paralelo ele pode ter? Ele pode ter infinitos resistores em paralelo, assim como pode ter infinitos resistores também em série. Mas o que difere de um para o outro? Pessoal, olha só, eu falei para vocês que movimentação de elétrons que é a corrente elétrica. Imagina que eu tenho um elétron aqui, ó. Esse um elétron é um pontinho só. Esse um elétron ele vai passar pelo primeiro resistor, mesmo independente aqui, não estou falando da tensão ainda, mas eu vou falar só do elétron. O elétron vai vir aqui, vai passar pelo resistor, vai colidir lá dentro dos átomos, vai aquecer o resistor, vai transformar em calor, que é o efeito Joule, etc. Mas ele só tem esse caminho para fazer. Ele passa pelo resistor, aí vem, passa pelo outro resistor, aí vem, passa pelo outro resistor. Aí vamos colocar assim, ó, o elétron passou pelo primeiro, aí ele deu uma cansada, ele ficou meio cansado. Aí foi mais cansado, muito mais cansado. O que aconteceu com a resistência? Aumentou a resistência. Porque toda vez que eu tiver em série e eu tiver os meus resistores, vou chamar de R1, R2, R3, Rn, eu vou colocar aqui a resistência equivalente, como o elétron aqui não tem para onde fugir, ele tem que ir reto, vai ser a soma. Então, ó, a resistência é a soma. Isso quando eu estou falando em série. Professor, mas tem N, não tem problema. Soma os N's resistores. É só somar. Ah, e a corrente, professor? A corrente só vai ter um sentido. Então a gente vai chamar ele de I. Só I, ó. A mesma corrente passa por todo mundo. I, passa por todo mundo a mesma corrente. Agora vamos analisar o em paralelo? Vamos lá. Eu vou colocar aqui um elétron também. Aí ele vem caminhando, caminhando, caminhando. Chegou aqui na bifurcação, ó. E nesse carinha aqui. Aqui ele pode ir para cima, pode ir para frente, pode ir para baixo, pode ir mais para baixo e pode ir lá para o N. Ele pode ir lá para o N, lá embaixo lá. Ó. Vamos colocar que tem N resistores. Ah, então ele tem muita escolha para fazer, para onde, qual o caminho que ele vai fazer. Primeira pergunta: qual é o caminho que ele prefere fazer? Ah, professor, ele vai preferir o lugar mais fácil. Qual é o lugar mais fácil? O lugar que tiver menor resistência. Então, onde tem menos resistência, passa mais elétrons. Muito bem. Agora a pergunta: a resistência equivalente aqui vai aumentar ou vai diminuir? Ah, professor, depende. Se for a mesma, vai continuar a mesma, mas se for diferente, vai diminuir. Isso mesmo, porque o elétron tem vários caminhos para seguir. Então, quando a gente tem o R1, o R2, o R3, o R4, o Rn, nesse caso, a resistência equivalente
a gente não vai mais somar. A gente vai fazer assim, ó. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais nananã até 1 sobre Rn. Só que olha só, tem uma formulinha que a gente usa quando são dois resistores só. Se a gente colocar que são só dois resistores, ó, vou colocar aqui no cantinho. Dois resistores, a gente faz o produto pela soma. Como assim, professor? Ó, vou colocar aqui que é o R1 e o R2. Ó, R1 e R2. Então, se eu tiver o elétron aqui, ele vai tender a ir para um lado ou para o outro, certo? Muito bem. Aqui, ó, eu posso fazer 1 sobre a resistência equivalente, igual 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Se eu fizer essa continha aqui, ó, eu posso colocar o produto deles aqui como MMC. Então, vai ficar 1 sobre R equivalente, igual o R1 vezes o R2. Aqui, se eu pegar esse cara e dividir por esse, e depois multiplicar, ó, a gente vai ter que o R1 vai cortar com o R1, vai sobrar o R2. Então, R2 vezes 1 sobra o R2. E do outro lado? O R1. E se eu inverter os dois lados, o que eu vou ter? Eu vou ter que a resistência equivalente é igual o produto pela soma, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Então essa é uma formulinha aí que a gente usa pra caramba nos exercícios quando é mais simples. Então guarda esse carinha aqui que a gente pode usar. Mais uma coisinha que a gente tem que falar aqui da corrente elétrica. Como a corrente, na hora que chega no nó, vai partir para cima, vem parte para baixo, aí vem parte para cá, outro para cá, outro para cá. Aqui, ó, eu vou chamar de I1, vou chamar de I2, vou chamar de I3, vou chamar de I4 e vou chamar aqui de I5, IN e assim por diante. Depois, quando juntar, junta todo mundo de novo e a mesma corrente que saiu aqui é a corrente que vai passar lá para o outro lado. Então ele vai somar. Esse carinha aqui é a lei dos nós. A gente chama que é a lei de Kirchhoff, onde tem o nó, separa a corrente, depois, onde junta, soma a corrente. Então a corrente desse lado é igual à corrente desse lado. Professor, mas você ainda não falou nada sobre tensão. Lembra que eu falei para vocês que tensão é diferença de potencial e que eu gosto de falar que é a força que empurra o elétron? Se eu tenho uma diferença de potencial aqui, ó, nesse carinha inteiro aqui, e eu empurrar o elétron aqui, depois que ele passa pelo primeiro elétron, pelo primeiro resistor, ele não vai perder uma certa força? Perde, professor. E no segundo, não perde um pouco mais de força? Perde, professor. E no próximo, não perde um pouquinho mais de força? Perde, professor. Então, aqui nesse caso, as tensões vão ser diferentes. Então, aqui no primeiro resistor, eu vou ter o 1, no resistor 2, eu vou ter o 2, no resistor 3, eu vou ter o 3. Lá no resistor N, eu vou ter o N. Então as tensões são diferentes. E se eu quiser calcular a tensão total, nesse caso, é a soma de todo mundo. É o 1 mais o 2 mais o 3 mais nananã e o N. E lá no paralelo, pessoal, no paralelo, se eu empurrar o elétron aqui, a mesma força que eu vou empurrar para cima, para o lado, para o outro, para baixo, vai ser sempre igual. Então o U, nesse caso aqui, é sempre o U total. Então, no paralelo, é sempre o total. O total. Esse carinha aqui, ó, o total. Sério, professor? Independente de quantos resistores eu tiver? Independente. O U total já está aqui. Então, ó, vamos lembrar. Em série, a corrente é a mesma. A tensão soma. E lá num paralelo, o inverso. A corrente divide, mas a tensão é a mesma. Então é assim que a gente faz os exercícios de série em paralelo. Pessoal, bora fazer uns exercícios sobre resistência. Olha só o exercício que vai aparecer para nós. Ele fala assim, ó, 2 resistores idênticos estão associados em série, sendo a resistência equivalente igual a 40, determine a resistência de cada resistor. Pessoal, ele falou que são 2 resistores, então, ó, um resistor, outro resistor. E são 2 resistores idênticos. Então a resistência é R
e a resistência é R. E ele está falando para a gente que a resistência equivalente é igual a 40 ohms. E ele pede para a gente calcular qual é o R. Ah, pessoal, isso aqui é simples, ó, porque a gente tem que a resistência equivalente é igual o R, que é do primeiro, mais o R, que é do segundo. Só que os R são iguais, então a gente coloca R mais R. Então a resistência equivalente vai ser 40, que é igual a R mais R, 2R. Pego esse carinha, passo dividindo, então vai ficar 40 sobre 2, igual a R. E aí nós vamos ter que o R é igual a 20 ohms. Essa é a resposta do nosso exercício. Só, vamos fazer o mesmo exercício, só que agora colocando que os dois estão em paralelos. Como que vai ficar? Ele fala assim, ó, dois resistores idênticos estão associados em paralelo, sendo que a resistência equivalente é igual a 40 ohms, a resistência equivalente. Determine a resistência de cada resistor. Primeira coisa que a gente vai fazer, desenhar os dois resistores. Como é paralelo, tem um nozinho aqui e divide. Então a gente vai ter aqui, vem para cá e para cá. Ele fala que os dois resistores são iguais e fala que a resistência equivalente é igual a 40 ohms. Como que a gente vai fazer esse exercício? Só, primeira coisa, a gente vai lembrar que quando são dois resistores, a gente pode fazer o produto pela soma. Fazendo o produto pela soma, ó, resistência equivalente vai ser igual produto R vezes R dividido pela soma. R mais R. Como aqui R1 é igual a R2, eu só coloquei o R. E como fica? 40 igual R ao quadrado sobre R mais R, 2 R's. Passa lá para cima multiplicando. Ó. O que a gente vai ter? A gente vai ter 40 vezes 2R igual a R ao quadrado. Joga todo mundo para o mesmo lado, já que é uma equação do segundo grau. A gente vai ficar... Eu vou jogar todo mundo para o lado de cá. Vai ficar assim, ó, 0 igual R ao quadrado. Esse carinha aqui, menos 80R. Pronto. E agora, tia Cotinha? Vamos fazer o Bhaskara? Não, não precisa. Ó. Só colocar em evidência. Aqui vai ser R, colocando em evidência. Quem que eu tenho que colocar aqui para voltar ao que era antes? É o R, porque R vezes R é R ao quadrado. Menos 80, porque se eu fizer a distributiva aqui, volta o que era antes. Para essa conta aqui ser igual a zero, ou o R é igual a zero, que é esse carinha aqui, ou esse carinha aqui, R menos 80, é igual a zero. Então, o R é igual a zero, que no nosso caso lá pode ser zero também, ou o R é igual a 80 ohms. Professor, como assim a resistência pode ser igual a zero? Calma que eu vou explicar. Ó, a resposta do nosso exercício é esse cara. A resistência pode ser zero se eu tiver um fiozinho aqui, ó, um jumpzinho. Se eu tiver um jumpzinho aqui, tiver um jumpzinho aqui. Aí, a corrente, como eu falei para vocês, ela não prefere ir pelo lado mais fácil? Sim, prefere. Então, ao invés dela ir pelo lado da resistência, ela vai preferir fazer a curva e fazer esse caminho aqui, ó. Isso, ambos os lados. Ah, que legal, professor. A corrente faz esse processo, faz esse caminho. Olha lá. Então, essa é a resposta do nosso exercício.